Você acorda, vai ao mercado, compra pão, paga em reais. Mas o preço que você pagou não foi decidido aqui. Foi decidido a 7.400 quilômetros de distância, em uma sala fechada, sem janelas, em Washington, D.C. Porque não importa onde você vive. Não importa qual moeda você carrega. No fundo, todos nós vivemos sob o mesmo império invisível, o dólar americano. 80% do comércio global é feito em dólares. 60% das reservas internacionais estão em dólares. 90% das transações no mercado cambial passam pelo dólar. E ainda assim, a maioria das pessoas jamais parou para perguntar: quem decide quanto vale essa moeda? Quem controla a torneira? Quem imprime? Quem define se sua economia vai prosperar ou afundar? A resposta não é o que te ensinaram. Aqui, onde história, poder e economia se encontram, revelamos a arquitetura invisível que governa o mundo. O dólar americano é a moeda mais poderosa da história, mas ele não é controlado pelos Estados Unidos. Pelo menos, não da forma que você imagina. O governo americano não pode simplesmente imprimir dólares. O presidente não decide. O Congresso não vota. A Casa Branca não controla. Quem controla é uma instituição privada, uma entidade que não responde ao povo, que não presta contas ao governo, que opera nas sombras, movendo trilhões sem supervisão democrática. Seu nome? Federal Reserve, o Banco Central Americano. E aqui está o paradoxo. O Federal Reserve não é federal, não tem reservas e não pertence ao povo americano. Para entender quem controla o dólar hoje, precisamos voltar a 1913. Naquele ano, um grupo de homens se reuniu em segredo na ilha de Jekyll, na costa da Geórgia. Não foram políticos, foram banqueiros, representantes de J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg. Os homens mais ricos do mundo. Eles tinham um problema: pânico financeiro. Em 1907, uma corrida aos bancos quase destruiu o sistema. A solução? Criar um banco central que controlasse a oferta de dinheiro, estabilizasse o sistema e garantisse que eles, os banqueiros, nunca mais perdessem controle. Em 23 de dezembro de 1913, quando a maioria dos congressistas estava de férias, o Federal Reserve Act foi aprovado. Woodrow Wilson assinou. Anos depois ele admitiria: arruinei meu país inadvertidamente. Desde então, o dólar deixou de ser uma moeda comum. Tornou-se uma arma. O Federal Reserve funciona assim. Ele não é público. É uma rede de 12 bancos regionais privados, cada um com acionistas. Bancos comerciais como Citibank, J.P. Morgan Chase, Bank of America. Esses bancos possuem ações do Fed. Recebem dividendos de 6% ao ano, por lei. Lucro garantido, sem risco. O Fed tem 3 funções principais: controlar a taxa de juros, regular a oferta monetária e atuar como emprestador de última instância. Mas aqui está o truque. Quando o Fed cria dinheiro, ele não imprime papel. Ele cria números digitais, com um clique, do nada. Esse dinheiro é então emprestado ao governo americano, com juros. Ou seja, os Estados Unidos pegam dinheiro emprestado de uma instituição privada que criou esse dinheiro do nada e depois paga juros sobre ele, para sempre. E quem paga esses juros? O contribuinte americano, você, eu, todos nós, indiretamente, através da inflação. Mas o poder do Fed não termina nos Estados Unidos. Ele se espalha pelo mundo inteiro, porque o dólar não é apenas a moeda americana. É a moeda de reserva global. Desde 1944, com os acordos de Bretton Woods, o dólar tornou-se a âncora do sistema financeiro mundial. Países precisam de dólares para comprar petróleo, para pagar dívidas internacionais, para comercializar. E de onde vêm esses dólares? Do Federal Reserve. Quando o Fed aperta os juros, o dólar se valoriza. Países emergentes entram em crise. Quando o Fed afrouxar, o dólar se desvaloriza. Capital flui para fora dos Estados Unidos, inflando bolhas em mercados emergentes. A cada decisão do Fed, economias inteiras tremem.
Argentina, Turquia, Brasil, Indonésia, todas dançam conforme a música tocada em Washington. Porque o Fed não governa apenas os Estados Unidos, governa o mundo. Mas o Fed não age sozinho. Por trás dele, existe uma teia de poder ainda mais sutil. Os bancos de investimento, os fundos de hedge, as agências de rating, os mercados de derivativos. Juntos, eles formam o que chamamos de shadow banking, o sistema bancário das sombras, BlackRock, Vanguard, State Street. Essas três empresas controlam mais de 20 trilhões de dólares em ativos. Elas são acionistas majoritárias dos maiores bancos do mundo, incluindo os bancos que são donos do Federal Reserve. Elas decidem quem recebe crédito, quem colapsa, quem sobrevive. E, acima de tudo, existe o Bank for International Settlements, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, sediado na Suíça. Ele coordena políticas monetárias globais, reúne-se em segredo, não responde a nenhum governo. É a torre de controle do sistema financeiro mundial. E você nunca ouviu falar dele. Essa arquitetura já destruiu nações. Em 1997, o Fed aumentou os juros. Capital fugiu da Ásia. Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, todas entraram em colapso. O FMI apareceu com ajuda. Empréstimos condicionados a privatizações, cortes sociais, abertura de mercados, soberania em troca de liquidez. Em 2008, o Fed salvou bancos com trilhões de dólares criados do nada. Quantitative easing. Eles chamaram de estímulo. Mas quem foi estimulado? Wall Street. Enquanto milhões de americanos perderam suas casas, os banqueiros receberam bônus recordes. Em 2020, o Fed imprimiu 4 trilhões de dólares em poucos meses. Mais dinheiro do que em toda a história anterior dos Estados Unidos. Para onde foi esse dinheiro? Para o mercado financeiro. Ações dispararam. Bilionários dobraram suas fortunas. Enquanto isso, a inflação corrói o poder de compra dos trabalhadores. Isso não é acidente, é arquitetura. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O dólar não tem lastro. Não está ancorado em ouro. Não está ancorado em prata. Não está ancorado em nada além de confiança e promessa. A promessa de que o governo americano vai pagar suas dívidas. Mas a dívida americana já ultrapassou 36 trilhões de dólares e cresce 1 trilhão a cada 100 dias. Essa dívida nunca será paga. Não pode ser paga. Não foi feita para ser paga. Ela foi feita para crescer, porque é assim que o sistema funciona. Dívida gera juros. Juros geram lucro. Lucro se concentra no topo. E o ciclo se repete. O dólar é uma pirâmide financeira global. E todos nós estamos na base. O que sustenta o dólar não é ouro, não é produtividade, é poder militar. Mais de 800 bases militares americanas ao redor do mundo, porta-aviões, mísseis, satélites. Essa é a garantia do dólar. Se você não aceitar dólares, você vira inimigo. Iraque queria vender petróleo em euros. Foi invadido. Líbia queria criar uma moeda africana lastreada em ouro. Gaddafi foi morto. O sistema funciona porque a força garante que ele funcione. E enquanto houver confiança, ou medo, o dólar continuará reinando. Mas confiança é frágil, e medo tem limite. Desde 1971, quando Nixon tirou o dólar do padrão ouro, a desigualdade explodiu. Salários estagnaram. Custo de vida disparou. Enquanto isso, os 1% mais ricos acumularam 50 trilhões de dólares. Não porque trabalharam mais, mas porque controlam o sistema que cria dinheiro. Cada vez que o Fed imprime, eles recebem primeiro, antes da inflação chegar. Compram ativos baratos. Quando o dinheiro finalmente chega ao trabalhador comum, os preços já subiram. Isso se chama efeito Cantillon. E é a transferência silenciosa de riqueza da base para o topo. Isso não é teoria conspiratória, é estrutura econômica. No final, o dólar é uma promessa, e promessas só valem enquanto acreditamos nelas. O dia em que o mundo parar de acreditar, o império cai. Não com bombas, não com exércitos, mas com desconfiança.
com a simples recusa de aceitar um pedaço de papel verde como valor. E esse dia pode estar mais perto do que imaginamos. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.